Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais o quê? Um Abraço Talks, um podcast da Abrace, da Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadoras de Estandes. Meu nome é Paulo Passos, ao lado de Sula Costa. Olá, pessoal, bem, Sula? Tudo ótimo, Bacana. Paulo. E hoje a gente está com o Pedrão, o Pedro Tuano. Pedro, obrigado, cara, obrigado pela tua presença. É um privilégio estar com você aqui hoje. Obrigado a vocês pelo convite. Pedro, bem-vindo. A gente está muito feliz em recebê-lo. Demorou um pouquinho, né, Paulo, para ele vir. A gente conseguiu falar ele com é difícil, é demais. Agenda cheia. Mas que bom que ele está aqui. Paulo, vamos contar um pouquinho quem é o Pedro? Vamos lá, quem não conhece o Pedro? Vamos lá. Eu não sei, eu conheço, hein? Vamos Eu só lá. sei que ele já está há 28 anos no mercado de eventos. Há bastante tempo já, hein, cara? Pouquinho, né? Aprendendo. Na verdade, a Triarte, ela tem um pouquinho mais que isso, né? Mas lá exatamente você está há quanto tempo, Pedro? 28 anos. 28 anos. Ah, desde que você começou na área, você já começou na Triarte? Sim, isso aí. Olha que bacana, eu não sabia disso, Comecei você na sabia? parte de produção. Ah, você começou na parte de produção da Triarte. E o Pedro também é diretor da Abrace. Há quantos anos já? Da Brás? Há uns 4? 4 anos. 4, 5, né? É mais ou menos quando eu entrei. Acho que um pouquinho depois que eu entrei. Do Marcelo, né? Começamos no Marcelo Você na é filiado pandemia. à Abrace há quanto tempo? Desde o começo ou não? Não, depois. Um pouquinho depois do começo. Nós estamos agora fazendo 14 anos agora, não é isso? Fizemos há pouco, né? Uns 10 dias anos. atrás. Vamos fazer agora. Vai fazer agora? 10 anos. Uns 10 anos já, então já é um bom tempo já. Já. Ah, sim, então desde o comecinho você já está acompanhando. Não já foi tá desde o sabendo início, tudo. não partiu do começo. São 14 anos, você está há 10 anos. Mas é bastante, gente. E na diretoria da Abrace você já está? Há uns 4, 5, 4, eu 4, acho. 5 anos. 5, que delícia. E além disso, ele é bem presente nos GTs, hein, Paulo? Super auxilia a gente. Tá num GT muito especial, que eu também tô amando participar, que é de USG. Começando esse ano, né? Ideia e eu tô adorando. Paulo. Não tem esse mérito não. Essa foi uma ideia. Quando nós fizemos o último encontro com associados, lá na sede da Abrace, no nosso auditório, foi levantado, falou, vamos ter ideias de assuntos que possam ser trabalhados e tal. E uma das ideias que foram colocadas ali foi montar o grupo de trabalho de ESG. E aí o Pedro é o nosso coordenador, como também é do Clube de Compras. É isso que eu ia falar, Compras, né? que é um dos mais importantes também. E é bacana que assim, é um trabalho, pega vocês dois, né, tem essa característica, e como o resto da diretoria, é um trabalho voluntário. Vocês estão sempre correndo de trabalho? A ideia não foi minha, de nenhum dos dois, mas eu acho que é legal, né? A ideia foi legal e... Nossa, e como de benefícios deslanchou positivamente, né? A ideia eu acho que isso todos nós, como empresários, usamos. Né? Do Marcelo. Sim, mas deu certo, né? Então, mas não consegui executar, e daí depois sucesso, eu dei a sorte de conseguir executar. É que eu acho que aí tem um segredo, e a gente tem muito isso dentro da Abrace. Quem é o pai ou a mãe daquele assunto? Quando você tem um assunto que tem várias pessoas, se você não tem alguém comandando para tocar aquilo ali, aquilo não anda. Sim, verdade. Você precisa ter dentro da própria empresa. Quem é o responsável pelo orçamento? Quem é o responsável? Quem é o dono do cachorro? Com você. Então você precisa ter alguém. Então na associação não é diferente. É verdade. Entendeu? Acho que a associação é uma empresa. A diferença é que vocês não têm salário. E ela não tem fins lucrativos. E não tem fins lucrativos, entendeu? Mas você não tem um pai e você comanda com maestria o SG e o Clube de Compras, né? Que já tem bastante tempo. Uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim. Acho que um pouquinho mais, talvez, hein, gente? Agora, Pedro, vamos lá. Conta um pouquinho da tua história. Como é que você... Tá, legal, você está falando que... Você tem 5 minutos para contar isso, tá? Para resumir. Como é que você veio parar no setor de eventos? Conta um pouquinho da tua história, que antecede ao setor de eventos, e o que você falou agora que você começou, de cara já foi para Triarte. Triarte, que coisa. Então, como é que você caiu nesse processo e tal? Na verdade, eu namorei uma menina, que a prima dela namorava o Roberto, que foi um dos fundadores da Triarte. Olha. E a gente ficou muito próximo, né? E aí eu vi a dinâmica dele de tipo, trabalhava uma semana que nem louco, daí inaugurava o evento, dava acalmada, né? Aí relaxava e depois de novo. Eu falei, nossa, que dinâmica legal, né? Tipo, uma semana o cara tá morrendo, né? Porque era montagem. 3, 4 dias o cara tá relaxando, tranquilo. E aí você fala, nossa... E ele tava com muito problema na produção, muita coisa assim. Ele desabafou comigo. Na época eu trabalhava numa concessionária de automóveis. Eu era consultor nada a ver mesmo. Nada a ver. O que você fazia lá?
Eu era consultor técnico era Kia, concessionária Kia. A gente entregava carros novos. Então, para o cliente. O departamento de vendas vendia, a gente pegava o carro, era muito a van, né? Tinha um Sportage, tinha uns carros, e aí você tinha que dar o banho de loja, pôr os acessórios, fazer toda a coisa. Aquele finalzinho. Isso, para entregar o carro para o cliente. O carro vinha com uma cera em volta, então você tinha que fazer a lavagem, pôr os acessórios, e você entregava e dava os primeiros comandos. Que liga, que abre a porta. Você fazia essas coisas. Que legal. E aí você lida com, né, os mecânicos, o pessoal de lavagem e tal. E o Roberto estava meio de saco cheio de lidar com a produção. Ele falava, puta, não aguento mais, eu falo, as pessoas não me entendem, né? Aí ele chegou e me convidou, falou, vem trabalhar comigo. Porque um dia a gente estava conversando, ele reclamou, Paulo, eu falei, vou trabalhar com você. Ele falou, tá bom. Achou que era brincadeira. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, e daí ele falou assim, você não quer trabalhar comigo? Mas eu falei, eu quero. Eu falei, então, a gente estava passando um carnaval junto. Ele falou, acabando o carnaval, você vai lá. Gente, nada é por acaso, hein, Pedro? Que coisa louca isso. Aí eu entrei lá, a gente tinha um galpão na Tiradentes. E só tinha montagem no AMB no Center Norte. Que era do lado, inclusive, né? E aí eu comecei, acho que era uma Fei Plastic, uma coisa assim. Ele falou, pega esse projeto, vai, senta lá e vai entender, porque a gente trabalhava com um sistema Octanorm, né? Ele falou, vai lá e fica lá que os caras vão te explicando. E aí eu fui entender o que era uma travessa, um montante. Um Z400, Z500. Z400, curva. E aí... Tô precisando dessas aulas, viu? Então, aí fui entendendo com os montadores. E fui interagindo com as pessoas, né? Todo mundo olhando, falando, quem é esse alemão aí? Tipo, nada a ver. Daquele medo inicial, né? Meu Deus, quem é esse cara? Quem é esse cara? Perdido aqui, não sei o quê. E aí a gente foi, né? Nesse momento eu olhava o calendário, nossa, não estava legal. Aí eu montei um calendário bonitinho no Excel, que até hoje tá esse calendário. Você usa? A gente. Porque era assim, a data de montagem, porque encavalava, né? Montagem. Sim. Então a gente não tinha uma visão legal, então eu falei, vamos montar um calendário. Aí montei um calendário. E aí foi indo. Então a gente foi. A Triarte foi crescendo, né? A especialidade da Triarte era montar stand construído. Então a gente montava Fenasoft. Era construído Fenasoft, nossa. Então montava. O D. O D eu não peguei o D. O D já estava mais acabado. E a Triarte começou junto, né? O início com o Cartolano, não sei se... Sim, lógico. Né, o Cartolano foi o mentor da Triarte, em até empréstimo de material e tal. E aí a Triarte foi indo depois... Cartolano os ícones do setor. Isso. E Dimar também, no começo, era um parceiro, que era ele e o Cartolano. E aí eu fui entrando nesse meio, né? E a Triarte era o Ricardo e o Roberto. E aí quando apareceu o Pedro, eles são Picarelli, o sobrenome deles. Né? Todo mundo achava... Sua família. Eles achavam que eu era primo deles, né? E eu falava, não, é o Pedro Picareta, não é o Picarelli, né? E aí fui levando isso e a gente foi crescendo, foi fomentando, bacana, né? Entendendo. E na minha família foi meio estranho, porque a minha família é de arquitetos, né? Todo mundo é arquiteto. Meu pai era arquiteto, minha irmã, meu cunhado. E eu, quando moleque, odiava arquitetura, meu. Você vivia muito aquilo? Demais. Eu tinha ciúmes da arquitetura, meu. Eu lembro de moleque... Você falava disso. No jantar, eu querendo mostrar um negócio da escola, e o pessoal falando de viga, laje, e eu falava, pai, tipo, eu quero... E ele não deu atenção, tipo, espera um pouquinho, porque ele, empolgado, dava aula e tal. Sim. E aí o assunto foi, eu fiquei puto, saí chorando, né? Chutei tudo que eu tinha no caminho e jurei que, nunca mais... arquitetura nunca mais. Quero que todos os arquitetos morram do mundo. Só que, olha como a vida é, não? Língua. Que loucura. Aí todo teste vocacional dava primeiro arquitetura. Sério? Sim, eu rasgava o teste. Você falava, não, é porque eu só vivo isso. Aí eu falava, não pode ser. Aí, fui pra engenharia. Ganhei todos os campeonatos de futebol da engenharia, mas nunca passava de ano, porque eu odiava engenharia. Também? Não tem a ver. Aí falei, não, engenharia é chato, muito pesado, vou para administração, não sei o quê. Aí fui para administração, encontrei metade do time de futebol lá, não deu certo também. Aí eu falei, esquece, não vou fazer mais nada, largar a faculdade, deixa quieto. E aí tava na Triarte também, o tempo... Você já tava ainda nessa questão, quando você tava escolhendo a profissão final, você já tava lá. Já tava com eventos, eu falei, deixa quieto, não vou me preocupar muito.
E aí fui levando, não sei o quê. E aí um dia, atrás do Center Norte, montaram a Unip, montou um prédio. Eu falei, nossa, uma faculdade aqui. Eu falei, do lado do Center Norte. Dá pra eu ir. Dá pra eu ir. Aí fui lá e cheguei e falei, que curso vocês têm? A mulher falou, pedagogia, advocacia e propaganda e marketing. Porque não eram todos que tinham tudo, né? É verdade. Aí eu falei, campus, propaganda e marketing deve ser a minha cara. E, adorei. Achei o máximo. Olha. Passei de ano com louvor, nunca repeti uma matéria, nada. Tá vendo? Se encontrou. Tinha um professor que até era cliente da Triarte, ele tinha uma agência, foi muito legal. Então, assim, e uma dinâmica muito diferente da engenharia, do que eu estava acostumando. Outras cobranças, né? Outro dia a dia. Eu sou formada também em publicidade e propaganda. É outra dinâmica, né? Não, a primeira aula que eu fui de criatividade, eu falei, não existe. Tipo, você é acostumado com cálculos numéricos. Aquela calculadora super difícil. Aí você fala, estamos sentando para conversar, né? Você fala, que mundo é esse? Onde a gente tá? Né? E a Triarte foi muito disso daí, porque daí também a gente, na faculdade, usava a estrutura da Triarte, então toda a apresentação da faculdade tinha um backdrop, a gente tinha... bárbaro, então você ia abastecendo. Todo o grupo nosso de trabalho, a gente primeiro fazia na Triarte, porque usava a infra dos computadores, que na época a gente não tinha todo mundo computador. Sim. E aí usava toda a estrutura Triarte de fazer um backdrop, tinha um inflável, então punha carpete. Eu tô visualizando porque comigo acontecia a mesma coisa. Então... Tô começando a entender porque ele nunca tirou nota ruim. Porque, cara, é um facilitador. E até botar em prática coisas, né, que a gente não tinha feito no trabalho ainda, mas tinha ideia na faculdade, né? Você usava toda a infra, usava o galpão, usava toda a estrutura. E foi muito legal, então foi sensacional. Que legal, não sabia. E aí a arquitetura sempre me rodeando. Tá vendo? Né? Interligado. Hoje total interligado. Não, e todo dia vem do projeto, né? Você fala, eu dei arquitetura e teu trabalho é... Não fiz, mas sei tudo. Sei tudo, sei ver a planta, sei não sei o quê. Então, muito bem ambientado. Dia a dia, que legal. Você trabalha com AutoCAD já? Não. Eu também não. Eu já quis algumas vezes e aí alguém falava, não, deixa que a gente toque. E depois eu ainda casei com meu segundo casamento com uma arquiteta, meu. Nossa, que coisa. Falar mesmo, você foi contra, mas... Eu odeio área de saúde. Tá? Eu tô no meu terceiro casamento. Minha primeira esposa da área de saúde, minha segunda esposa da área de saúde. A minha atual, a Cláudia, é farmacêutica, área de saúde. Isso porque eu nunca gostei da área de saúde. A gente paga o pecado. Você fala, tem jeito. Você joga pro universo, a coisa volta. E o teste vocacional contando que era a verdade, né? Que coisa louca. E aí, agora falando um pouco nesses 28 anos de Triarte, o que você acha que são os principais desafios hoje lá? Eu acho que é montar a equipe, né? Montar a equipe. Eu acho que a gente tem trabalho, né? As pessoas, essa nova geração entender o que é trabalho, né? Eu acho que quando eu comecei a gente dava o sangue, né? A gente... Você está falando todos os níveis. Todos os níveis. Eu acho que comprometimento, talvez ele esteja falando um pouco, né? O querer de fato vestir a camisa, talvez, né? Eu acho que é uma visão diferente de mundo. Os valores são diferentes, os objetivos são diferentes, né? Então a gente queria ter carro, casa, né? Hoje o cara aluga o carro, aluga a casa, então não tem por que o cara ficar preso num trabalho, né? De tipo, é legal fazer um negócio, depois o cara quer sair fora, quer fazer outra coisa. E aí como é que você trabalha isso? Porque assim, veja, nós somos num setor que você precisa ensinar aquela pessoa. A pessoa não dá para sentar na janelinha. Não que você não queira, ela não tem conhecimento suficiente para isso. E é muito diferente, né? Por mais a gente é uma empresa, horários e tal, mas tem detalhes muito diferentes, muito peculiar, né? O entrar num pavilhão, numa montagem. A pessoa não, né? Eu lembro que os primeiros dias eu me perdia no AMB, isso, né? Então tem detalhes num evento. Porque é isso, você tem que entender quem é o promotor do evento, do promotor, e a segurança não é feita pelo promotor, é um terceirizado, né? Tem um monte de equipes que envolvem, né? Então o operacional não é o promotor, é uma empresa de operacional que você tem que seguir as regras, cada promotora dá a sua regra. Então a hora que você pede uma pessoa, vai no pavilhão ver o stand, o cara primeiro não consegue achar o stand, onde é, né? Porque ele vê só chão, até ele entender que aqui subiu um stand, aqui é outra rua.
Então, a pessoa precisa estar com vontade, né, de entender, de conhecer isso. Então, eu acho que isso é muito difícil para a turma hoje em dia. Fica muito de, tipo, você ter que ir no local, né? A pessoa está acostumada com o trabalho... Acho que o dinamismo da profissão, Pedro, também assusta, entre aspas, um pouquinho. Mas isso, tipo, online, não dá para fazer online, eu né? também não consigo. Na Núcleo a gente não trabalha remoto. Como que você trabalha? Então, assim, você tem que... O setor de criação tem que estar com o pessoal de atendimento, falando com o cliente. E ao mesmo tempo ali dentro do galpão, acompanhando se está tudo direitinho. E depois você vai para montagem, né? Isso. Então, tipo, você tem que estar na montagem. São 4, 5 dias, todo mundo muitas etapas envolvido. Ali. E o que eu sinto é que é tudo muito rápido. Então, essa agilidade, às vezes, é um pouco impactante, né? Sim. O pré-produção, construiu, montou, desmontou, é, tipo, muito rápido. E você fala, uau! E você fica, né, meio... Eu lembro que quando eu via a desmontagem e tal, você começa a ver as coisas meio descartáveis para você. Isso. Né? Puta, um balcão lindo, não sei o quê, mas aquilo tá estorvando você. Até hoje isso me incomoda, você acredita? Eu tenho... há alguns anos já que eu falo o seguinte, que um montador específico, né? Eu não sei se cenografia também acontece, mas montador de stand, ele é um acumulador compulsivo. Porque a gente faz assim, a gente negócio do galpão. O balcão é um grande exemplo disso. Puta, esse balcão tá lindo. Eu vou usar novamente o outro. E aí o cara do projeto, por mais que você bote uma planilha para ele, fala, olha, isso aqui é uma foto do balcão. Foto do balcão, o cara faz uma outra. E aí quando você vê, você tem sei lá, uma área X que você está gastando uma grana violenta. De depósito, né? E com um monte de... Você chega um momento que você pega, eu vou doar, vou jogar fora. É aquilo que você falou, Paulo. A marcenaria exige mais galpão, né? E o sistema com a gente, hoje em dia, a gente dividiu um galpão de sistema e um galpão de marcenaria. Por que isso? Para poder entender esses dois mundos, né? Porque é muito diferente. E o sistema a gente quer que esteja o galpão vazio, né? Você tem que rodar com o material. E você consegue, no sistema, criar procedimentos, que eu acho que a cenografia é mais complicado, né? Super. Tipo, eu tenho uma listagem, né? Um programa que faz a listagem do material, me dá a quantidade de montante, travessa que eu preciso ir. A hora que você constrói uma peça curva, você não consegue saber quantos caminhões vão ser, se vai entrar. E um outro ponto muito legal do sistema, eu acho, é que os encaixes são, entre aspas, perfeitos. E na cenografia eu sempre dou um exemplo, Pedro, que é assim, eu faço a pré-montagem na Núcleo, desmontei, botei no caminhão, eu chego no local, não dá certo. Né? É muito interessante isso, porque realmente é uma coisa personalizada, feita ali, exclusiva para você e de durabilidade curta. Não que não tenha boa qualidade, não é isso. Sim. Mas é momentâneo. Até do balcão, você pode fazer ele lindo por fora e fake total por dentro, né? A porta tá linda, a gaveta não abre. Então, são coisas muito legais. E para um cliente funciona e para o outro não funciona. E se você for guardar tudo, você cria um apego pela montagem. Eu crio, né? gente. Então você fala, aquele balcão lindo, olha o trabalho que deu, o cliente reclamou. O cliente reclamou, a gente deu um detalhezinho ali, a gente fez. E aí você vira lixo, depois você destrói, você fala, de tempos em tempos eu faço uma limpa. E aí eu faço a pergunta sempre, Paulo, a gente usou no último ano, que é igual o guarda-roupa da sua casa? Não. Então, gente, vamos nos desfazer. Pedrão, mudar um pouco de assunto agora. Falar um pouco da tua vida pessoal. Né? Porque aqui, como a gente fala, o melhor do setor são os amigos que a gente conquista nessa jornada. A ideia do nosso podcast. Vamos fingir que você não sabe, porque você é da diretoria. Então ele assiste todos, ele me contou, Paulo. Olha que alegria. Que ele não sabe o que é. Mas a ideia é assim, a gente está conversando, batendo papo, não com a pessoa jurídica, e sim com a pessoa física. São os amigos que a gente faz. Tem coisa melhor que esse nosso setor? Não. É um setor que ele é muito rico, a gente faz amigos aqui dentro. Né? E dentro disso, o que você faz no tempo? Quando você tem tempo livre, né? O que você faz no seu tempo livre? Eu sei que, né, uma das coisas que você ama fazer, porque a gente, várias vezes você já comentou, é estar com o Guilherme, teu filho. Sim. Né? Acho que talvez é a grande alegria que você tem. Conta um pouquinho o que você faz. Esporte, que eu acho que você pratica algum tipo de esporte aí. Alguma coisa, né? Então conta pra gente um pouquinho aí. Eu sou separado, né? Então eu, cada 15 dias, fico com o Gui. E aí eu tento me dedicar, o tempo é dele, não meu. Perfeito, né? Perfeito. Porque como eu não estou no dia a dia dele, então quando você tem que
né? Esquecer tudo e focar em estar com ele. Eu acho que isso é o mais legal. E adoro esporte também, Paulo. Tudo que tiver uma bola envolvida, a gente é competitivo e gosta de... E eu fiquei sabendo que ele é o senhor beach tênis, não sei, Paulo. Paulo que diz Fiquei isso. sabendo que ele ganha uns campeonatos. E você? Você não acompanha isso? Opa, não. Agora, o Guto agora tá montando uma quadra na fazenda dele. Tá? Olha, pro Pedro ir lá jogar. Por isso que é bom ter amigos, Agora vai ser o Aberto Abraço de beach tênis. Uma coisa assim. O presidente é o dono da quadra. Eu quero ver o Guto jogar. Eu quero ver o Guto em quadra. Vou ficar eu e o Guto vamos ficar tomando cerveja para deixar os esportistas jogarem. O bom do beach tênis é que ele é inclusivo. Eu também acho, sabia? Eu percebo. Eu não jogo, mas eu percebo. Tem uma galera, todo mundo, né, que eu conheço. Ana Bela, da Informa. Encontrei com ela. Volta e meia, você vê que ela tá jogando também. Tem uma galera... eu vejo que é uma coisa, todo mundo curte virou muito. Esporte, e curte virou muito. uma moda, né? Virou uma moda. Que nem a corrida. O que era o futevôlei. Pode ser. O vôlei. É verdade. Na minha época, quando eu era garoto, adolescente, a gente tinha quadra em Ipanema, a gente tinha uma quadra lá. Na areia, tem uma quadra que era do nosso grupo, né? A gente tomava conta dali. Então a gente ia todo final de semana jogar direto. Hoje em dia é beach tênis, né? Eu acho. Termina o jogo, você se reúne, você fica lá. É a turminha, né? Fica uma turma gostosa. O pessoal do clube, eu acho que é a turma do clube, né? Que na minha época todo mundo ia pro clube, né? É mais ou menos isso. A gente tinha, né? É verdade. E agora mudando de assunto de novo, Bora. posso? Vamos sair do pessoal, vamos pro profissional de novo. Falando um pouquinho da Abrace, Pedro, a gente falou no comecinho que você tá lá na Abrace como diretoria em torno de uns 4, 5 anos e na Abrace em torno de uns 10 anos. Como você tem visualizado, até pegando esse crescente da sua participação na associação, né? O que ela tem trazido de importante para você como empresário e para o mercado? O que você tem observado, como a gente tem se destacado, o que tem trazido de importante para o setor? Eu acho que é o network, né, que a gente faz. Na verdade, eu entrei na Abrace por a gente tinha um problema com o estacionamento do Transamérica. Tá. E por coincidência, meu primo que administra o estacionamento. Olha, Paulo, você sabia disso? Não sabia. Olha! O Transamérica para informação privilegiada. Para você que não é associado, ou seja, a Abrace tem desconto, né, para os nossos associados no estacionamento do Transamérica. E eu lembro que a Malu, né, veio falar comigo, a Malu da CAS. Tá. Sim. Falou, Pedro, a gente tá com esse problema, tal, fiquei sabendo, tal. E eu falei, conheço, vamos marcar uma reunião. E aí a gente fez uma reunião no estacionamento, Autovagas, né, que era... Sim. E aí ele falou, olha, eu sigo o que o Transamérica falar, né? E aí a gente foi costurando isso e conseguimos um desconto. Olha, que bacana. Aí que veio o meu convite para participar da diretoria. Sério? Eu não sabia. Sério? Não sabia, Pedro, não foi... Juro. Porque daí a Malu falou que ia sair, que não tava mais. Ela falou, Pedro, entra você, você fez essa ajuda aqui do... Nossa, Paulo, eu não sabia. Então, você é um associado. Então, a pergunta bem ok, está na diretoria nos últimos anos, mas deixa isso de lado. A pergunta é direta como associado. Associado, você paga uma mensalidade, enfim, tem compromisso com a entidade. Vale a pena ser associado à Abrace? Com certeza. Essa é a grande pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas precisam entender, e a pandemia para mim mostrou isso, né? Pra mim também. Porque eu conheci mais, né, todo mundo, porque eu acho que foi na época da pandemia, a força que o associatismo tem, né? De você estar junto das pessoas. A troca de experiência, porque as dores são as mesmas. Eu acho que isso é importante. A hora que as pessoas entenderem isso, Paulo, mas aí é uma questão de ego, né? Se você ficar olhando para o seu umbigo, tudo vai ser em volta de você. A hora que você olha um pouco para o outro, a coisa é diferente, né? E que a troca enriquece muito, né, Pedro, também. É isso que eu acho que é um dos grandes ganhos, Paulo, nossos. E é isso que você falou, tipo, do teu filho. O dia que eu entendi que eu tenho que estar junto com ele, no momento com ele, que, né, não é passado, presente, não sei o quê. Eu tenho um final de semana para estar com ele. Eu tenho que curtir o que eu tô com ele, né? Esquece o resto. Puta, tem que adaptar, é difícil, né? Tenho que pensar nas férias, 15 dias e tal. Se vira,
faz acontecer. E eu acho que a associação é isso. É você se dar um pouco do teu conhecimento para todo mundo, né? Qual o benefício? Eu fico puto quando você fala, qual o benefício que eu tenho? O benefício vai ser você estar num grupo seleto e ajuda, participa também, né? Carrega o piano. Porque é muito bonito, né? Que benefício? Não tem benefício. Entra no grupo, faz, né? Se doa um pouquinho. Porque é isso, eu entrei né? Porra, eu via que vocês tinham um problema do estacionamento. Eu conhecia a pessoa. Falei, por que não? Por que não, né? Isso vai voltar para mim. E aí, porra, Pedro, você foi, né? Então... Eu comparo muito uma entidade a um condomínio. Tá? Eu moro num condomínio, num edifício. Então, você tem ali, todo mundo primeiro paga a sua contribuição lá, o famoso condomínio, né? Você vai encontrar a grande maioria das pessoas nem participa de reunião, nem nada, pagam reunião de vaga, né? Todo mundo se preocupa com a reunião de vaga. Vai aumentar o condomínio. Muito bem, essa é a grande maioria. Aí você tem um grupo menor, né? Que não participa da reunião do condomínio, não faz absolutamente nada, mas é louco para entrar, quando entra no elevador, você viu o que aconteceu? Meter o pau e falar mal. São direitos e deveres, Paulo. Exatamente. Eu acho que é aí que as pessoas esqueceram isso, né? Tem todo mundo um mimimi, eu acho que é muito louco, mas você tem o teu direito e o teu dever, né? Eu não posso fazer um monte de coisa. Sim, você não pode, porque não dá para fazer. Mas o que é o teu dever e o que é a tua obrigação, né? Eu acho que as pessoas perderam isso. As pessoas só querem o benefício. Receber, né? Sem se doar. Tipo, então porque a diretoria decidiu, eu não vou dar... Não, você faz parte. A gente está super aberto, aliás, para isso. Para você ver, até a sua participação na diretoria veio disso, eu nem sabia. Tá vendo como as portas vão se abrindo? Mas você troca. Tem que fazer alguma coisa. É isso. Se doar um pouquinho. E as pessoas... Eu acho que é difícil entender isso. Quando as pessoas... entenderem isso, que tipo, é pelo coletivo. Mas eu acho que abraça, a gente abraça, e agora eu vou te falar, agora já botando a camisa de não mais como, eu vou tirar a camisa de amigo, que é esse bate-papo, e vou colocar o paletó aqui o crachá do diretor executivo da associação. Uma das coisas que eu mais gosto da Abrace é que nós temos primeiro uma diretoria extremamente participativa, que trabalha até dizer chega. Porque eu encho a paciência de vocês o tempo todo e vocês correspondem, a gente está em diversas frentes de trabalho. Segundo, a gente tem os grupos de trabalho. Quando você pega os grupos de trabalho, você não são membros da diretoria, são associados que têm essa visão. Você tem um número de associados muito grande que quer contribuir para a melhoria do setor, e aí porque você entende que melhorando o setor, ele está vendendo a própria vida da sua empresa. Independente dos inúmeros benefícios financeiros que você ser um associado à Brás, que é consequência, né? Você tem. E que juntos a gente só pode melhorar. O clube de compras é isso, mas se só eu fizer a compra, só você, não vai crescer. Não vai girar. Exato. Né? Eu preciso todo mundo empenhado, porque o cara vai negociar melhor a madeira, não é? É isso. Né? Que vantagem? Não é, a vantagem não é essa. É você. Porque o clube, né, você vê. Eu lembro no Bagum Napa, começou com um valor de 10, não sei o que, hoje está 3. Né? E não fizemos nem uma mega negociação. Não, é só sentar com o mercado e dialogando, né? Eu acho que o diálogo, as pessoas perderam o diálogo. Isso aí que é uma coisa, a gente tem muito essa linha, né? Ou seja, acho que a história do caminhão, que começa a Abrace com a história do caminhão, e teve a sua importância gigantesca. Sim, um momento ruptivo ali. Naquele momento, tal. Não tem mais espaço para isso. Não. Não tem mais espaço para você bater de frente. Eu acho que é o que você falou agora, é diálogo. Fazemos todos parte do mesmo ecossistema. Ou seja, você não consegue fazer uma feira sem a montadora. Você não consegue fazer o show sem a cenografia. Agora, você não consegue sem o espaço, sem quem organiza, sem o artista, sem o som. Eu tenho uma questão assim, tipo, às vezes me pergunto, quem é o teu cliente? Né? Eu tenho na minha cabeça que é o visitante da feira. Ele que vai, na verdade, reconhecer tudo que você fez, é verdade. Isso. Perfeito. E, na verdade, assim, se não tiver o visitante, a feira miou. É verdade. Não adianta estar lindo o stand. Não, então quem me paga é o expositor, é o promotor. Mas eu faço o stand para o visitante. O visitante tem que se sentir feliz. É verdade. Ele tem que estar lá
Porque se não tiver o visitante... É isso aí. Se o visitante está feliz, o expositor está feliz. A feira foi bem, te contrata de novo. Não, e aí a feira tem... Não, a feira tem sucesso, o ano que vem o promotor vende um espaço melhor. Verdade. Então, é uma experiência, né? Ir numa feira é uma experiência. Então, se você vai numa feira, você pega 1 hora de estacionamento para entrar no estacionamento, você já desanima. Né? Então, Nossa, é verdade. eu acho que a gente tem que, como associação e como, né, empresa, você tem que se preocupar. Então, se um pavilhão tem um problema com o estacionamento, você não tem que ir lá reclamar, você tem que ir junto e falar, o que eu posso te ajudar para melhorar? Porque, a experiência tem que ser legal para todo mundo, porque senão o visitante sai infeliz do evento, o próximo evento ele não vai. Nossa, perfeito. Total verdade. Então, eu acho que tem pouca gente que tem esse entendimento. Não, meu cliente é o expositor, é o promotor. Não, meu cliente é o visitante. É o cliente final. Ele que faz a feira acontecer ou não. Se ele não tiver, acabou o evento. É verdade mesmo. E aí, aproveitando isso, conta pra gente um case de sucesso. Um case que você fala, cara, esse... Pode ter perrengue chique, pode ser tudo, mas assim, esse marcou a nossa história. Ou a sua, pessoal? Eu acho que marcou da Triarte e a Super Casas Bahia. AMB. AMB. Aquele do AMB, tá? Foi um puta case. Pela Criacitar, a gente foi contratado pela Criacitar, que do Nelson, que não existe mais. E eu acho que era a B Ferraz. A B Ferraz era... Bazinho, a agência principal, que era tinha o cliente como Casas Bahia. E foi, um fim de ano, né? A primeira foi metade do AMB. Eu nunca participei, mas eu lembro aquele boom, né? Aquele negócio, estou fazendo. E eu lembro tinha uns shows muito legais. Tinha toda uma dinâmica, tinha pista de boliche, o cara ia fazer compras, mas ele tinha um monte de evento, show da Disney. Show da Disney, exato. Eu não lembro se na primeira já tinha show da Disney, mas eu lembro do impacto de entrar no AMB vazio, em dezembro, para começar a montagem, o AMB é nosso, sabe? De andar de bicicleta lá dentro, feliz, falando, E ali foi um divisor para a Triarte também, porque a gente montou muita coisa. A desmontagem eu lembro que era no dia 31 de... Ai, não acredito! No dia 1º era a desmontagem, então também foi todo um... Puxado. Então eu acho que um case de sucesso foi Super Casas Bahia, que daí no ano seguinte a gente repetiu. Porque era muito... Foram 2 anos e depois foi pro Rio, não foi isso? Eu acho que foram 3 anos. 3 anos. Depois a própria Casas Bahia fez a administração, ela entendeu o mecanismo. Aprendeu. E fez. Mas os expositores, que eram as marcas, também não entendiam muito o conceito de Casas Bahia. Porque eu lembro que a gente... Todo dia tinha manutenção, tinha que abrir o piso para pôr mais tomada, porque ia entrar um espaço novo. Talvez eles foram enxergando a potência daquilo, né? E trazendo mais coisa. Decorrer. Então tinha um setor de móveis, então a gente fez várias paredes, todo mundo instalou os móveis, e foram várias madrugadas lá, né? Era uma versão 2.0 da UD. Com certeza, Paulo. Eu acho que sim. É uma estrutura comercial diferente de participação dos expositores, que as finalidades eram marcas que pagavam para estar lá, era diferente. Mas no final era uma versão 2.0 da UD. É verdade, agora você eu lembro da lona em volta do AMB que puseram, né? Para abraçar ali e contar o que estava acontecendo. Agora, naquele momento, a Casa Bahia era o maior anunciante brasileiro do varejo. Sim. Então, era a época do Quer Pagar Quanto? Na TV aberta. Era aquele lá. Na TV aberta, era o maior anunciante brasileiro. Tá? Então, o que ele fazia? Ele, na realidade, a grande sacada ali foi pegar aquela verba de comunicação, né, que iria para falar de todas as lojas, e focava. Ele não gastou mais em termos de verba de comunicação. Ele só redistribuiu. Porque um dos grandes problemas quando você pega a cidade de São Paulo... Eu acho que ele vendia o espaço para as marcas. Né? Sim. Mas como investimento, eu acho. Qual que é uma das grandes dificuldades? Por exemplo, quantas feiras varejistas tem hoje em dia na cidade de São Paulo? Então você vai estar focado hoje em dia nos games, tal. Mas a maior parte acabou, porque o custo de propaganda na cidade de São Paulo, na área dos 3, na cidade de São Paulo é proibitivo. E a gente não tem mais outdoor, que é uma coisa que a gente tinha que seria o mais barato. E anúncio em jornal, né? A Casas Bahia acho que era o maior anunciante. Então, ele era o anunciante brasileiro do varejo. O que ele pegou? Em vez de fazer anúncio de uma forma geral, ele pegou aquilo ali e focou
no Casa Bahia. E o Casa Bahia deveria se pagar porque era patrocínio. Cada um pagava seu espaço. Etc. Acho que durou algum tempo, como tudo. Eu lembro, depois ele foi para o Rio, teve uma edição no Rio. O Rio também não lembro. Teve, aí eu acho que daí acabou. Mas só um puta case. Talvez até quando eles assumiram, talvez eles não tivessem a visão de futuro, sabe? Assim, não sei. Agora que você falou, eu não sabia. E vocês montaram a feira toda? A parte de parede, piso, a gente montou e montava, por exemplo, tinha um salão de beleza, então a gente montava a estrutura do salão. Tinha alguns nichos específicos. Eu lembro de pista de boliche. Uns 40 mil metros quadrados de pista de boliche, olha que desafio. Eu lembro que o primeiro ano foi metade do AMB. 20 e pouco e depois o segundo ano foi o AMB inteiro. Esse foi então um case de sucesso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, vamos fazer o contrário agora. Ao contrário. Todo mundo tem a sua historinha também, falei, puta, né, aqui eu não deu muito certo. Não precisa falar marca, não precisa falar... Não, acho que posso falar porque a gente está com esse cliente até hoje. Então, a gente queria saber. Dificuldades, eu acho. Eu acho que a Bijoias, né? Eu monto esse evento, esse ano são três eventos, mas a gente já monta a Bijoia há mais de 10 anos, né? São uma feira no Frei Caneca. No Frei Caneca. E a transição da primeira montagem da Bijoias, porque ela vinha de uma outra montadora, e a gente entrou, né? A cliente combinou com a gente de a gente vir entrar, e depois a montadora falou para ela, não vai fazer mais, vocês podem assumir, né? E ela ligou e a gente adiantou a nossa entrada. Os expositores já estavam acostumados, né? Com o anterior. Então você ligava pedindo a informação, ele falava, o que você já sabe, né? Entendi, já falei para o fluxo ciclaninho. Já falei. Igual ano passado. Isso, só que a gente não tinha essa informação e o nosso comercial foi juvenil, né? Então foi pegando informação. Então, tudo que a gente montou lá, a hora que chegaram os expositores, não era o que eles queriam, né? Era o que a gente imaginava. Quantos são, mais ou menos? Hoje são uns 90 expositores. É bastante. E é uma feira que tem produtos caros, né? Deve ser um agravante, né? Na verdade, dificultante, assim, Não, o dificultante é que o cara chegava lá para pôr as joias, pendurar as joias dele no slat wall e não tinha slat wall. Tinha montagem, mas não tinha slat wall. Então deu todo um trabalho da gente, né, ir resolvendo na hora, porque daí vira uma guerra, né? Quem grita mais alto leva o slat wall, quem não grita não leva. Então essa primeira montagem foi muito impactante, assim, é um caso de assustar, né? Para até administrar, são muitos, agora você falando, né? Entender individualmente quem são eles e trazer para o espaço. Isso. Realmente é E agora a gente tem um conhecimento muito grande, né? Total. E montar no Frei Caneca também é uma coisa, né? De você ter o elevador, né? A gente hoje se especializou em ser montador oficial dos eventos, né? E a pré-produção é muito importante, né? Porque cada vez o tempo está mais curto. Tem as eventualidades, né? Tipo o elevador que você comentou. Isso, e na verdade você atende um promotor, mas você atende 100 clientes. Individuais. Né? Então é muito, né? É muito diferente a dinâmica de tudo. Porque os caras são menores, mas dá o mesmo trabalho um cliente de 9 metros quadrados do que de 100. Pedro. Né? Eu acho que dá mais porque ali são eles, né? Individualmente. Isso. E pode ser pequeno, mas ele tem que estar ali, tem que estar traduzido ali, tem que estar tudo E lindo. a vida do cara tá ali, né? Aquele momento do futuro. cara. O momento do cara, ele tá ali, ele passou o ano inteiro esperando aquele evento. Então ele tem que chegar tranquilo. E hoje em dia, né, esses últimos... Já está redondo já. Poxa, você monta a Feira da China também, né? Montamos a China Home Life também. Do grande Anselmo. Que é bem desafiador também. Também, são 7 mil metros e vai crescendo. E é um frio na barriguinha. Como é que você está? O teu chinês já está... Já está muito bom. Já está bom. Já tá muito bom. Ele está fazendo, ele me contou, Paulo. Pedrão, indo nessa linha, o que você vê de tendência hoje no mercado? O que você está... Vamos lá, então imagina o seguinte, quem tá nos assistindo quer aprender, tá ouvindo você, né, e quer aprender com você, então quer pegar uma dica. Qual que é a tendência que você tem hoje em dia quando está falando de montagem ou do Olha, Paulo, eu tenho que vender meu peixe, né? Eu sou apaixonado pelo sistema de montagem. Eu acho que é uma coisa, tem suas limitações de design, mas... É um misto, né? Tem, mas o sistema entrega uma coisa muito rápida, prática
e você consegue resolver coisas, né? O cara não... Ele precisa de mais uma prateleira, você coloca, ele quer uma vitrine, você faz, que o construído... Limita um pouco, até por conta de tempo. Porque se você fez uma vitrine maravilhosa, formicada, você não entrega né? Eu quero mais uma igual. Não tem como. Aí eu quero aproveitar essa tua fala até para fazer uma afirmação. A gente ouve muito, porque o Brasil precisa adotar o sistema alemão, tem que adotar o sistema norte-americano. Cara, a gente não tem que adotar o sistema nenhum, nós temos nosso modelo de negócio. Qual que é o nosso modelo? A gente tem cliente para estandes construídos, a gente tem clientes para estande para o sistema, a gente tem cliente para estandes cenográficos, a gente tem mercado para todo mundo. Então, mas o nosso expositor, ele tem uma coisa de detalhe que eu acho que o expositor estrangeiro não tem, assim, por exemplo. Que são coisas mais práticas. O alemão, o americano, ele quer fazer negócios. É isso aí. Né? E o expositor brasileiro tem uma coisa do ego, do tipo, meu stand. É o alter ego dele. O melhor, o maior, o mais iluminado, o mais bonito. E isso é um perigo, porque a feira chega uma hora que não tem para onde ir, né? Virou no Pires e o evento acaba morrendo, né? Porque teve que um superar o outro. Então, assim, as pessoas não estão preocupadas com o negócio, isso assusta. Então, por exemplo, às vezes eu vou em eventos, eu dou o cartão, peço uma proposta, eu não recebo. Aí o cara chega e fala, o evento foi ruim. Não, você não deu retorno para os clientes que estavam lá. Então essas coisas são muito complicadas, né? A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes você fez toda a montagem certa, mas a equipe de vendas do expositor não está preparada para participar de uma feira. Né? Não trouxe cartão, não trouxe umas coisas mais simples, ou não pegou. O cara está lá na festa, ele saiu do escritório, está lá e fala, estou descansando aqui. E não, o cara tem que estar trabalhando. O expositor brasileiro, isso eu afirmo com muita convicção isso, não sabe, via de regra, não sabe participar de feira. Né? Carece de uma série de coisas. Eu lembro quando eu estava na Apex, eu coordenando o pavilhão nosso em Moscou, um dos nossos expositores chegou com uma tela toda em português. Então, isso não é uma coisa, isso não é um caso isolado. Isso aí acontecia com uma certa frequência. A história do cartão, que você falou agora, é maravilhoso, né? 6 meses depois, agora a gente está usando menos cartão. Eu fiz 6 meses depois, o cara está com o cartão na gaveta. Curso com o Fernando Huberts. Isso. E ele falava isso. A nossa obrigação é explicar para o cara o que é uma feira. É isso aí. Né? Porque a pessoa vai lá, eu recebo muito assim, eu preciso participar de um evento, mas tipo, que evento? Qual o objetivo? Qual o tamanho? Que data? Qual a tua área? Né? Eu quero uma cotação de um stand. Tá bom, mas que tipo de stand? Você me manda orçamento? Isso. Mas baseado em quê? Né? Tipo, você vai no restaurante e fala, eu quero comer. Né? Tipo, mas que tipo de comida? Qual o teu dinheiro? Qual a tua verba? Você quer gastar com rodízio ou você quer comer? Excelente analogia essa da alimentação. Não consigo começar, vou roubar essa analogia. Eu quero comer. Amei. Porque aí você fala, vamos entender, tem teste, né? Na minha parte tem stand sistema, stand misto, stand construído, cada um tem uma faixa de preço, né? É tipo McDonald's, você põe aqui e fica mais caro, você tira isso aqui e fica mais barato, né? Então as pessoas precisam, você precisa explicar para o cara isso daí, olha, me explica o tamanho da tua área, o que você precisa de vitrine, não precisa, você vai ter reunião, né? Então o cara fala, eu tenho 20 metros quadrados, quero uma sala de reunião, um depósito, você fala, não cabe, amiguinho, não, né? Próximo ano... Eu sempre uso, Pedro, a coisa do passo. Quando a pessoa me liga, eu falo, então, dá 2 passos e 3 passos, acabou o seu stand. Né? Porque as pessoas realmente, mas não tem obrigação de saber também. E é o investimento dela, né? Porque ela investe alto, ela fala, eu quero tudo ali. Por isso que a gente existe. Mas também tem outro lado também, a gente tem que ser, eu confesso. Tirando, talvez, os proprietários, os donos, as equipes comerciais hoje em dia também não sabem vender, elas estão não estão preparadas. Elas recebem, é uma geração que vê tudo pelo computador, recebeu aqui, já manda, não ligou para o cliente, para conversar com o cliente pede o projeto para o mesmo dia. Eu já fechei evento direto por WhatsApp, mas eu vou falar, eu ficava em pânico, eu queria ligar para o cara, mas a pessoa, eu falava, posso te ligar? A pessoa falava, não. E eu falava, né? Dá um certo medo. Eu fechei, era uma feira de games, eu fechei por WhatsApp. Nossa. E eu falava pro cara, posso te ligar? Que medo. Eu concordo um pouco. É uma galera eu gosto jovem de trocar. não, e você
você conversando, você vai entendendo que o cara... Por que vai participar do evento? Quais são os objetivos? Em 5 minutos você já entendeu o que o cara precisa ou como você vai fazer ele descobrir o que ele precisa. Isso. E até, às vezes, o cara fala pra mim, não, eu quero um stand, eu não sei o quê. Eu falo, olha, posso te falar, por 2 dias de evento, um stand em sistema vai te resolver. Te atende. Né? Você não precisa gastar 3 vezes mais... E vai te atender. Aliás, porque você tem que fazer negócio. Aliás, a você que nos assiste, tem acompanhado, que é nosso fiel ouvinte do nosso podcast, você sabe que a gente tem falado o tempo todo do briefing de cenografia. Terminamos, a gente falava terminamos o briefing de cenografia, agora a questão de diagramação a gente vai estar colocando para o mercado. E qual que é a ideia exatamente desse briefing? Tá? Você tem lá, são 5 ou 6 páginas, que é colocar exatamente todas as perguntas dos 2 lados que precisam ser respondidas. Para quê? Para que a sua parte, o seu dinheiro, você que é expositor, o dinheiro que você está investindo, tenha o melhor retorno possível. Não é só participar de um evento. Eu vou participar por quê? A gente pega metade do briefing, ele é conceitual. E a outra metade são questões técnicas que são respondidas. Com isso, você vai gastar menos e vai ter mais resultado. E perder menos tempo também. É isso aí, vai ser uma porque é um retrabalho. A hora que você faz um projeto e a pessoa passa um monte de coisa, você faz o orçamento, você entrega o orçamento, o cara fala, nossa, tá caro. Que você já perguntou a verba e a resposta foi, não sabemos. Não posso falar, divulgar. Você fala, eu não tô querendo, né? Eu tô querendo te ajudar. Aí você use sua criatividade. Eu gostei agora do restaurante, amei. Pedro, imagina uma máquina do tempo. Você entrou nessa máquina do tempo e você vai encontrar você mesmo começando a sua carreira. Naqueles primeiros dias lá da Triarte, quando você está entrando na Triarte, né? E você pudesse dar um conselho para essa pessoa, não é uma frase, é um conselho. Você vai dar um conselho para esse Pedro mais jovem, cabelo talvez um pouquinho menos branco. Platinado. Menos platinado, né? Se você pudesse dar um conselho para ele, qual seria esse conselho? Eu acho que aprender a falar não. Boa, perfeito. Eu acho que isso... Olha, mas isso pro Pedro lá do comecinho ia ser difícil dele entender, hein, meu? Ia ser. Porque é isso, a gente precisa entender, né? Tanto com o cliente como pessoalmente, né? Pessoal e profissional. Tem roubadinhas que você vai entrando, vai se alimentando e vai... E você sabe no final, né? O teu instinto fala, não é esse caminho. E a gente vai seguindo e não fala não, e não se posiciona e a coisa... dá errado. E com o passar do tempo a gente vai tendo mais segurança, né? Eu acho que para falar isso, tanto pessoal quanto profissional, e saber que foi certo, né? Sim. Que foi no momento certo e foi a decisão correta. Tem um dos milhões de grupos que a gente participa, quando teve aquela história do stand lá aqui, Bradesco Seguros. Certo. Que caiu a estrutura. E a Brassi se posicionou, fez um documento, etc. Então, e uma das coisas que a gente falava naquele documento é falar não. Sim. Você não fazer. E aí uma das empresas desse grupo, mas que absurdo, como é que eu vou falar não para o meu cliente? A gente tem que falar. É uma das bandeiras da Brassi, você que contrata associado da Brassi, é uma das bandeiras que a gente tem. Cada empresa, todos nós temos nosso limite. Eu consigo fazer X metros quadrados ou tantos stands, tem uma limitação. E é uma das coisas que a gente bate muito internamente, os nossos associados são signatários, inclusive, de um código de ética, de você falar, o meu limite naquele momento é um stand. Às vezes não é nem limite. Eu acho que o que o Pedro está querendo dizer é que às vezes não é o perfil da nossa empresa, né, Pedro? Mas é uma mistura também. Um pouco dos dois. Eu acho assim, o expositor, ele não está preocupado com os detalhes, ele quer estar no dia do evento lá. Né? Então não importa para ele o que é, ele quer. Meu pai tinha um exemplo muito engraçado. Meu pai era muito Caxias, né? Um arquiteto Caxias de coisa. E ele confiava tipo no profissional. Então ele ia no médico, se o médico falasse bebe água de cabeça para baixo, ele bebia, porque ele confiava. E eu acho que o expositor tem que confiar, né? Se você fala, isso não vai funcionar, isso não dá certo, ele não é porque ele quer. Né? Então é isso, tipo, o meu pai teve uma briga uma vez com um cliente dele, que era um médico, que ele chegou lá, o cara falou, faz um desenho aí de né, sabe? Tipo, faz um desenho aí faz um RAF do hospital aí, me dá que eu vou. Daí meu pai olhou, falou pra ele, tô com um negocinho aqui, anota aí um remédio pra mim, né? Daí o cara falou, você tá pedindo pra mim, né? Como que você, né?
Eu sou médico, ele falou, eu sou arquiteto. Eu não faço, né? Do jeito que estou. Então, a gente tem que valorizar o profissional do outro lado. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Então, o falar não é porque você não tem a capacidade de fazer, é porque você sabe, né? Você como profissional... Talvez você foi responsável o suficiente. Isso, isso... Você está correndo um risco. Você quer assumir esse risco, tudo bem, mas não me leva junto pro... alguns clientes, Pedro, clientes que já eram da casa, quando eu disse não, porque eu não poderia, porque eu não tinha naquele momento disponibilidade, ou porque o projeto não era o meu perfil. Sim. E eles não souberam entender. Eles não tiveram esse olhar positivo, que é o que eu visualizo. Isso, né? Olha a responsabilidade. Porque é isso, às vezes eu pulo fora de eventos que eu falo, nossa, maravilhoso. Mas, encavala, tenho 3, 4 eventos juntos. Eu vou pegar mais um, não vou entregar, quer dizer, vou prejudicar. Vou prejudicar o outro. Vou falar por mim, ou seja, no dia que eu comecei a aprender a falar não, na verdade eu aprendi com um profissional que eu gosto bastante, que se chama Juan Pablo. Tá? Todo mundo conhece o Juan Pablo. E o Juan, uma vez, já estava trabalhando junto, estávamos tomando café, eu perguntei para ele sobre um determinado cliente que estava oferecendo tal coisa, ele parou para mim, estava tomando café, ele pousou a xícara assim e falou, Paulo, isso é negócio ou é trabalho? Eu falei, como assim? Não, é um negócio, é um trabalho, a gente trabalha com isso, é a mesma coisa. Não é. Vou perguntar de novo, se é negócio ou é trabalho? Eu ficava puto, que ele ensinava falando assim, ele não dava resposta, ele fazia você pensar. Mestre Miyagi, né? É mais ou menos isso. Tira casaco, coloca lá, tira casaco, coloca lá. E aí depois ele explicou, quando ele viu que eu não estava conseguindo entender, ele assim, o que é trabalho? Trabalho é aquela montagem ou cenografia que chega na última hora, você vai trabalhar feito um doido, vai virar noite, não vai dar uma grana boa, ou seja, você está fazendo aquilo porque você não quer perder o cliente, ou porque você precisa daquele negócio, ou porque você não sabe dizer não importa, né? E você não vai ter tempo para... E pode dar errado, você pode quebrar a cara com aquilo. Eu acho assim, você compromete a tua equipe. Mas todo mundo. E a tua equipe começa a desacreditar em você, porque ela fala, não faz sentido. Isso. A gente está trabalhando num negócio que você sabe que vai dar ruim. Vai dar ruim. Esse é o trabalho. Agora, o que é o negócio? O negócio é aquilo que vai te pegar, que vai ser, no prazo certo, economicamente, vai ser bom para o cliente, bom para você, vai ser bom para os dois lados. Você vai poder fazer que nem aquele bicho sul-africano lá, africano, aquele que levanta a cabecinha que fica olhando assim, esqueci o nome dele, que você vai poder olhar o mercado, você vai entrar você vai poder conversar com outras pessoas, você não vai fazer a tua equipe virar à noite. Na hora que então você vai começar a falar não para aquele que é o trabalho. Eu praticamente, quando eu comecei a fazer isso, nossa, mudou tudo. Mudou é libertador, né? Libertador para você e para todo mundo que trabalha com você. Sim. Também. Né? Porque todo mundo tem a mesma visão. Mas você falando sim, a galera embarca no que você fala. Confia em você. Mas hoje eu sempre, vocês são os capitães. Quando digo não, eu explico para todo mundo. Olha, eu não vou pegar por isso, por isso e por isso. Tudo bem? Todo mundo concorda. Enfim, vida que segue. E para finalizar, Pedro, a gente queria saber quem é o Pedro. Pedro por Pedro. Pedro. Meu Deus. Quem é você? Filosófica essa pergunta. Falou de seu Miyagi, então vamos ver. Vamos ver quem é ele. Olha, eu sou o Pedro, eu sou um cara que está tentando melhorar a cada dia. Eu acho que essa é a... Tô aprendendo ainda, Sula. Eu acho que... Aprendendo a ser o Pedro, né? Aprendendo a falar não, aprendendo a se posicionar. Eu acho que é uma conquista diária isso. E a gente se inspira muito nos amigos, né? Com certeza. Eu acho que isso é importante. Eu troco muita ideia com o Paulo, eu acho que isso é importante. Porque às vezes você tá, né? E saber viver o agora, isso para mim... eu tô entendendo isso. E você não fica no passado, você também não fica numa expectativa do futuro. Tipo, tô aqui, vamos conversar, né? A gente não tá aqui para conversar, não adianta eu ficar pensando no que tá acontecendo. Tô aqui para conversar, então acho que esse Pedro é isso. E tentar ser alegre, né? Eu acho que as coisas... Muda tudo. Enfrentar, por pior que seja, tipo, eu tenho que fazer, vamos fazer. Não tá a fim de fazer, não fazemos, né? E não adianta ficar lamentando e chorando. Não, vamos pra cima e faz e executa. Acho que é isso. Cada dia tentando ser uma pessoa melhor. Que não é fácil, né? Não. Mas eu te conheço há alguns anos. Na verdade, deixa eu contar rápido como eu conheci o Pedro. Eu não o conhecia. Aí ele entrou pra diretoria e ele não foi na posse.
Eu lembro, Paulo, que eu falei, gente... O presidente atual Guto esqueceu de me avisar. Não, Paulo, eu lembro que eu falei, gente, quem é o diretor novo que não vem na posse? Presente, o diretor presente. Exato. Enfim, e aí depois disso eu conheci e foi ótimo, né? Acho que a nossa troca desde o comecinho foi sempre muito positiva, super, né? A gente super trabalha no paralelo, assim, também da associação e é sempre uma delícia. Foi muito legal. Muito obrigada por ter vindo aqui. A gente adorou recebê-lo, sabendo que era a estreia, né, Paulo? Debutando aqui com a gente no nosso podcast. É isso, olha, a ideia para você que está nos assistindo, você já conhece um pouco o nosso projeto. A gente não está entrevistando aqui o CNPJ, a gente não é um business, né? A gente está falando aqui, é o setor de eventos sobre a ótica das montadoras de cenografia, mas a gente está falando com os amigos, a gente está falando com a pessoa, porque, veja, alumínio é igual a todo mundo. Sim. Madeira... Você deixou claro isso, tipo, eu venho falar com o Pedro, eu quero saber do Pedro. Você vê quanta coisa a gente não sabia do Pedro, não é? Verdade. O dia a dia às vezes atropela. A gente mandando bem no beach tennis? Fiquei sabendo que você está ganhando medalha. Tá, ele falou que vai ter que ter um campeonato patrocinado pela Abraço. Temos que fazer do setor, um campeonato do setor. Campeonato do setor deve ter muita gente que joga, Marcílio, né? Eu imagino. O Marcílio Transamérica joga também. Olha aí, Paulo, que delícia a gente fazer deixa um encontrinho. O Guto inaugurar a quadra dele, faz o Aberto Abraço. É verdade, boa ideia. Ótimo. Para você que nos assiste pelo YouTube ou pelo Spotify, é um gigantesco prazer estar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o joinha aí, nos acompanhe, divulgue o nosso trabalho. E se você quer que a gente entreviste alguém ou faça algum tipo de pergunta especial, nos oriente, não dá? A gente está fazendo isso para vocês. Um beijo grande. Pedrão, obrigado. Obrigado por você, valeu, muito obrigado. Eu tenho muita honra ser teu amigo, velho. Obrigado, eu também. Uma alegria. Valeu. Beijo grande. Muito obrigada. Tchau. Tchau.